Eu não imaginava, eu não tinha ideia de que um romance espírita poderia me mudar, poderia me ajudar, tanto assim como esse livro aqui. Gente, é com essa frase que eu inicio esse vídeo. Esse livro é O Amor é uma Escolha, um lançamento da editora Boa Nova, da média Eliana Machado Coelho e do Espírito Sheridan. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitura Espírita. Antes de contar para vocês um pouquinho desse livro maravilhoso, já curte o vídeo que assim você me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito e me segue lá no Instagram, que é @leitura.espírita. Bom, primeiro, olha o tamanho desse livro. Pois é, gente, são 800 páginas, 847 páginas. Só daí já dá para imaginar que vai acontecer muita coisa nesse livro. Tem alguns personagens, diversos personagens, então a gente vai acompanhar mais de uma história ao mesmo tempo. Uma coisa que eu acho muito legal é que os personagens principais começam nesse livro como criança e a gente vai ver o desenvolvimento deles ao longo dessa história. Esse livro tem como tema central o transtorno de personalidade narcisista. Então a gente vai encontrar alguns personagens que ou têm esse transtorno ou personagens que têm que lidar com alguma pessoa que tem esse transtorno. Com isso, nessa história a gente vai ver como lidar com pessoas difíceis. E quem não tem que lidar com pessoas difíceis, não é mesmo? Bom, se você não tem, você tem muita sorte, viu? E aí esse livro também responde perguntas do tipo: por que será que nós temos que conviver com pessoas difíceis? Qual o propósito disso? Como se proteger? Como amar o outro? Esse livro vai responder essas perguntas e muito mais. Bom, logo no início dessa história a gente vai conhecer Babette, que é uma criança que via os espíritos desde muito nova. E nesse início, Babette está dizendo para sua mãe Iraci que ela estava vendo o espírito e ela via principalmente o espírito de uma mulher no escritório do seu pai. Sua mãe Iraci nunca gostou de Babette falando desses assuntos e ela nem acreditava na filha, ela achava que a filha estava inventando isso para chamar atenção. Vou botar esse livro aqui do lado, porque ele é bem pesadinho, né? Babette era muito nova, mas desde nova ela já demonstrava ser muito inteligente pelas coisas que ela falava. Ela também encantava a todos com seu olhar, com o seu jeito doce de ser. Sua mãe, a Iraci, se sentia sobrecarregada porque o Dárcio, que é o pai de Babette, esposo de Iraci, e pai de mais duas meninas, que são irmãs da Babette, a Cira e a Agnes, havia desencarnado em um acidente. Com isso, Iraci herdou um enorme patrimônio, que eram fazendas, terras, gados, mas Iraci não entendia nada disso, não queria entender. Ela não gostava, na verdade, de morar ali numa fazenda, numa cidade do interior. Ela gostava mesmo, era de uma cidade grande, Ela viveu na cidade grande, fez faculdade e ela se achava superior àquelas pessoas que moravam naquela cidade do interior por causa disso. Mas depois que ela se casou com o Dárcio, ela foi morar nessa cidade do interior, mas nunca o acompanhou para entender o trabalho do marido, então ela não sabia mexer com nada daquilo. Então ela estava muito estressada, tendo que lidar, tendo que aprender muita coisa que ela não gostaria de aprender. Iraci também não era uma mãe assim que cuidava das suas filhas, ela deixava as babás cuidarem das filhas e pegava as filhas já bonitinhas, todas arrumadinhas, para dar uma volta na cidade e esbanjar a sua família. Mas ela não gostava de cuidar das meninas. Então Iraci estava lidando com muitas coisas da sua vida e ainda tinha que lidar com sua filha falando que estava vendo espíritos. Mas algumas pessoas da cidade já tinham testemunhado algumas coisas com Babette, como por exemplo a professora da escola, que em uma reunião que Iraci foi, a professora chamou a mãe da Babette para conversar, Iraci, e falou que teve um dia que uma colega de classe chamada Teresa faltou à aula. A professora não sabia o porquê, mas Babette falou, ela faltou porque o cachorrinho dela, que ela amava muito, morreu e ela está triste e não vai vir hoje na aula. A professora depois conversou com a menina e perguntou como você sabe disso, já que a escola ainda nem recebeu um aviso. E Babette conta que foi o mentor da Teresa que contou isso para ela, e a professora fica bem surpresa e conta isso para Iraci. Iraci, que já estava assim num dia muito cheio de coisas para fazer, não queria lidar com aquilo. Ela recebeu a reclamação da professora, mas largou para lá. Após essa reunião,
Iraci e a filha foram no cemitério porque Iraci foi colocar flores no túmulo do seu marido, porque a cidade já estava focando de que Iraci nem ia visitar o cemitério. Então ela vai e lá nesse cemitério também acontece um episódio da mãe da Babete ver um espírito. Alguns dias depois, na casa, Iraci está ali mexendo no jardim e olha para a janela do escritório do marido. E ela vê a mulher que Babete descreve. Então ela corre lá no escritório falando que tinha uma mulher lá dentro de casa e não enxerga ninguém. Mas mesmo tendo esses episódios de enxergar espíritos, a mãe de Babete finge que nada aconteceu, fala que ela estava muito cansada, que foi coisa da cabeça dela, que ela não viu nada, que era invenção da Babete. Os dias foram então passando, Iraci vai se sentindo cada vez mais irritada, mais sobrecarregada com as coisas que ela tem que lidar agora, até que chega o dia de abrir o testamento do marido. Uma coisa que Iraci já achava muito estranha, porque o seu marido era novo, ele tinha apenas 36 anos, e ela não entendia por que um homem de 36 anos já tinha deixado o seu testamento. Será que ele desconfiava de algo? Mas Rogério, que era o veterinário da fazenda, com quem Iraci tinha um caso já há algum tempo, até mesmo quando ela estava casada, ela já estava tendo esse caso com o veterinário, ele sempre tentava tirar isso da cabeça dela. Falava, não, ele deixou o testamento porque ele tem muita coisa, não vai investigar isso não, deixa isso pra lá, não chama a atenção da polícia pra nossa fazenda. Então ele ia convencendo Iraci de que era normal aquilo. Após abrir o testamento então de Darcio, Iraci fica ainda pior. Ela não esperava algumas coisas que estavam no testamento de Darcio. Eu não vou falar aqui, né, gente, para não dar spoiler, para vocês irem lá ler o livro e conhecer a história. Mas mesmo assim, o Darcio deixou Iraci e as filhas muito bem de vida. O Rogério, que era esse veterinário que tinha um caso com a Iraci, um dia ele faz uma proposta para Iraci. Ele fala assim, olha, eu vou cuidar da fazenda, vou cuidar dos investimentos que o Darcio deixou para você. Você não precisa se preocupar com isso, não precisa aprender sobre isso, pode deixar que eu cuido de tudo. Enquanto isso, você cuida das suas 3 filhas. Mas acontece que as transações e as negociações que esse veterinário foi fazendo, ele foi falando para Iraci que estava dando errado. Então Iraci foi o quê? Perdendo todo esse dinheiro, esse patrimônio que ela tinha. E foi se vendo numa situação muito difícil, porque o dinheiro dela foi acabando, né? Darcio deixou ela muito bem, mas esse veterinário aí não estava sabendo administrar os negócios de Iraci. Iraci foi se vendo numa situação cada vez mais pior, então ela foi ficando cada vez mais irritada, mais desequilibrada e descontava tudo em quem? As filhas dela. E aí vai vir cenas assim que eu achei bem forte, né? Pra mim foi forte, né? Eu sou bem sensível com cenas, mas, por exemplo, Iraci maltrata muito as filhas dela, ela bate nas meninas, abusa psicologicamente das meninas, elas ficam com fome. Então tem cenas bem fortes, né? E quem sofria mais com tudo isso era a Babete, que era a filha maior, né? Porque Iraci não gostava nada, que ela ficava falando que via espíritos, então Iraci se irritava muito, chamava a filha de doente, de demônio. E aí um dia o Rogério fala que vai levar a Babete num médico, ele leva em um médico, um dia, o médico já fala que ela tem esquizofrenia, e a Babete começa a tomar alguns remédios bem fortes. Então essas filhas começam a ficar cada dia mais assustadas, elas tinham muito medo da mãe, tudo que elas faziam nada agradava a mãe. E chegou no ponto em que Iraci também não tinha mais empregada. Então quem cuidava da casa era as crianças. Iraci botava as filhas para cuidar da casa, fazer o café da manhã, fazer tudo. E elas eram crianças, gente, não sabiam fazer nada. Paralelamente a essa história, porque o livro é assim, um capítulo, mais ou menos isso, uns 3 capítulos conta a história de Iraci e as filhas, depois passa para outros personagens, que são Otília e o seu marido Cláudio. Eles adotaram 2 crianças, que é o Matias e a Alana. O Matias, ele tinha muito problema com a rejeição, ele pensava muito no porquê ele foi rejeitado pelos seus pais biológicos, e ele começou a fazer psicoterapia para trabalhar isso e ajudava muito ele. Já a Lana era uma criança mais extrovertida, ela não parava para pensar nessas coisas. Então a gente vai acompanhar essa história da Otília com o filho Matias, Lana e o marido Cláudio, e também a história lá de Iraci. Certo dia, a Babete, ela estava ali dopada de tanto remédio, né? E ela é levada por esse espírito que ela via no escritório do pai a um certo lugar na fazenda. E nesse lugar, a Babete descobre um crime misterioso. E aí, através desse crime misterioso, vão vir outras situações, desenrolar algumas coisas
que vão mexer também na morte do pai dela, que é o Dárcio. E Babette, gente, vai passar por muitas coisas nesse livro, tadinha. Ela é só uma criança, mas ela passa por muitas coisas. Ela vai se ver envolvida também em um outro crime. E, gente, assim, acontece muita coisa com a Babette. Por esse último crime, a Babette acaba sendo chamada de bruxa porque ela era ruiva, né? Conversava via os espíritos. Então a cidade toda começa a chamar ela de bruxa, falando que ela tem que queimar no fogo, na fogueira, né? Então, de repente, aquela cidade do interior parece uma cidade da época medieval e a cidade toda quer linchar a Babette. E vocês acham que a Iracy, mãe da Babette, se importou com isso? Se importou com a Babette? Vocês vão ver no livro. E como será que a Babette vai sair dessa situação? Bom, a gente vai ver nesse livro como esses personagens que acontecem tantas coisas difíceis com eles, como eles vão superar tudo isso. A gente vai ver como as nossas escolhas modificam o rumo da vida, né? Modifica a vida mesmo. E uma coisa que eu acho linda de acompanhar, que eu acho que eu falei no início do vídeo, é acompanhar o crescimento dos personagens, né? A gente vai acompanhar o crescimento da Babette e das suas irmãs até elas formarem na faculdade. A gente vai acompanhar também o Matias e a Lana. A gente vai ver como tudo que essas três irmãs passaram na infância vai influenciar na vida delas, depois de adulta, nas suas escolhas, nos seus relacionamentos. Será que as suas escolhas serão comprometidas por tudo que elas passaram e vivenciaram na infância? E assim, gente, o livro é grande, como eu mostrei pra vocês, mas eu não vou falar muito, né, pra não dar muito spoiler, porque acontece muitas coisas nessa história. Ainda vai entrar outros personagens que também são essenciais na história das nossas personagens principais. Eu gostei muito desse livro, como eu disse pra vocês no começo desse vídeo, né? Eu nunca imaginei que um romance espírita pudesse me ajudar tanto. Porque o romance espírita, ele traz a teoria da doutrina espírita para a vida real, para uma história que pode ser a história de qualquer um de nós. E aí esse livro em específico vai mostrar essa teoria sendo aplicada no dia a dia de personagens que mostram como lidar com pessoas difíceis. E uma coisa que virou uma chave na minha cabeça, e pode ser que vire na cabeça de alguém que está me assistindo também, né? É que esse livro ele fala uma coisa assim: às vezes a gente convive com uma pessoa difícil porque a gente tem algum débito com ela de outra vida. Isso a gente já viu, já leu em muitos livros espíritas. Mas aí esse livro espírita acrescenta uma coisa. Ele diz assim: pode ser por isso sim, mas também pode ser não só porque você tem que resolver uma situação com aquela pessoa, mas porque você também tem que aprender a se equilibrar. Eu nunca tinha pensado nisso. Nem tinha lido isso em outro lugar, gente. Isso aí virou uma chave na minha cabeça. E se você convive com uma pessoa que é difícil, e assim, quem não convive, né? Como eu disse no começo do vídeo, se você não convive, você tem sorte. Então, se você convive com uma pessoa que é difícil, esse livro vai te ajudar. Ele te mostra como lidar com essa pessoa difícil, como se proteger, como ajudar sem se prejudicar, o que significa honrar pai e mãe. Enfim, eu saí da leitura desse livro assim diferente. É claro que a gente não muda assim de um dia para o outro, né? Mas esse livro virou uma chave na minha cabeça que nenhum livro antes tinha conseguido virar. E isso nunca tinha acontecido antes com um romance espírita, e é inclusive por isso que eu resolvi trazer esse livro aqui para o canal no YouTube. E eu vou ler para vocês alguns trechos aqui. Quero ler para vocês um trecho que está na página 747. Ele é assim, olha: quando entendi que minha mãe não mudaria nunca, que não há nada que eu possa fazer, e se ficar nervosa e irritada sou eu quem terei prejuízo, ficou mais fácil. Depois disso, precisei me treinar a ficar perto dela sem me alterar. Entendi que minha mãe é uma peça fundamental na minha vida para que eu encontre equilíbrio em qualquer situação que experimente. Ela é um ícone que representa meu crescimento espiritual. E aí, gente, olha outro que eu quero ler para vocês, está na página 688. Esse aqui, ó. A primeira coisa a se pensar é: se estou vivendo isso, é porque tenho débitos nessa área, ou preciso me aprimorar no equilíbrio emocional. Deus não erra, minha querida. O objetivo é se empenhar e controlar seus impulsos inferiores para não adquirir mais débitos e não se colocar em situações piores. Sempre precisamos desenvolver em nós empenho e paciência, perseverança e coragem. Dizer não quando necessário e se manter firme. Também respeitar o não que receber dos outros.
transmutar seu lado escuro, entende? Todos temos nossa escuridão e devemos assumi-la sem culpar ninguém. Nascemos na família certa para nos desenvolvermos. Você já leu esse livro? Bom, se você não leu, eu indico bastante, porque isso aqui é um livro que nos ajuda muito a conviver com os outros, né? A amar ao próximo, a amar a nós mesmos. Eu achei maravilhoso, se tornou aí um dos meus preferidos. Um livro que tem que ter assim na cabeceira para eu ir lendo sempre esses trechos que eu destaquei, porque ajudam demais. Bom, muito obrigada, editora Boa Nova, pelo livro. Muito obrigada a você que assistiu meu vídeo até aqui. Eu espero que você tenha gostado. E eu te espero no próximo vídeo do canal. Se você já leu esse livro, me conta o que você achou. Um abraço, até o próximo vídeo.